E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Studio Excel. No dia de hoje vamos aprender a fazer um gráfico de área com preenchimento gradiente, representando assim um modelo degradê padrão web, ou seja, iniciando de uma transparência com preenchimento colorido, entre outros. Deixe nos comentários aqui se você já utiliza essa modalidade. Caso contrário, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e vamos lá. Então pessoal, vamos aprender a criar um gráfico de área semelhante ao gráfico utilizado pelo Google Analytics ou outras plataformas do web que nós encontramos pela internet. Ela tem uma versão que se parece com um degradê, ou seja, ela começa numa cor bem escura e vai reduzindo conforme a visualização vai de cima para baixo. Então, para isso, a gente criou aqui uma aba onde a gente vai ter os resultados por mês, ou seja, de janeiro a dezembro, e esses resultados serão em percentuais de 0 a 100. Então eu vou preencher aqui alguns resultados fictícios para representar no gráfico esses valores. Lembrando que os percentuais aqui são apenas exemplos, né? Então, se você deseja utilizar valores monetários ou quantidades, é a seu critério. Aqui é apenas para demonstrar mesmo. Então, vamos preencher aqui os valores até o final. E a partir disso, então, nós vamos criar um gráfico. Esse gráfico, ele está aqui em gráficos na opção inserir. Para o MacBook, ele está junto com os gráficos de linhas, aqui em área 2D. Para o Windows, pode ser que tenha uma opção lá de gráfico de área mesmo, direto. Então, é esse desenho aqui que vocês vão enxergar, né? Nós vamos inseri-lo ele a partir da seleção então da nossa tabela. Sendo assim, ele já cria aqui, vamos ver bem aqui, ele já cria um gráfico bem dinâmico, assim, bem agradável, mas ele está com uma visão meio sólida, né? E a gente precisa de um degradê. Para fazer esse degradê, a gente tem a opção de utilizar o gráfico gradiente, que é uma opção das paletas de cores dos gráficos, ou seja, que a gente configura ele do maior para o menor, do menor para o maior e assim por diante. Ou também eu posso utilizar algum dos modelos prontos aqui, mas nem todos têm a versão degradê, então teria que procurar melhor, certo? Então vamos tirar aqui essa barra lateral e também as linhas degradê, pois a gente não precisa disso para esse vídeo. Sendo assim, então, temos aqui o gráfico com os resultados mensais em percentuais, e eu vou fazer o que? Eu vou dar 2 cliques na minha área. A partir do momento que eu dou 2 cliques na área, ele me habilita aqui ao lado formatar série de dados. Para mim fazer esse gradiente, então eu preciso ir aqui no baldinho de preenchimento, e eu tenho duas opções aqui. Eu tenho preenchimentos de borda e preenchimentos totais. Na borda eu vou deixar sem linha e vou esquecer esse preenchimento, certo? E a partir disso, então, eu vou fazer todo ele a partir do meu preenchimento. Aqui eu tenho sem preenchimento, seria apagar a minha área, preenchimento sólido, que é o que eu tenho hoje, com opção de transparência, então reduzir a cor total, preenchimento com padrão, automático, preenchimento com imagem ou textura, e o que nós vamos utilizar aqui, preenchimento gradiente. Vejam que só de eu selecionar aqui preenchimento de gradiente, ele já me trouxe um exemplo meio assim aleatório. Mas é importante a gente entender todos os conceitos do preenchimento de gradiente para a gente não acabar fazendo algo errado, certo? Aqui nos gradientes pré-definidos, então, que é a primeira opção que a gente tem alguns modelos de preenchimento gradiente. Conforme a gente seleciona, ele já insere automaticamente no gráfico. Então vamos deixar o primeiro aqui selecionado e a partir dele a gente vai então brincar um pouco com o gráfico. No tipo linear, radial, retangular e caminho seria como eu desejo representar o meu degradê, nesse caso de maneira linear. E aqui abaixo então é como eu desejo representá-lo, se é na horizontal, na vertical, na diagonal e assim sucessivamente. Eu vou deixar esse aqui que ele faz o quê? Ele faz um degradê de baixo para cima, ou seja, de baixo ele acaba não aparecendo e ele vai aparecendo conforme ele vai chegando nos resultados. E aqui é onde a gente mais assim se preocupa e deseja fazer com que o gradiente fique bonito.
Vejam que a gente tem várias opções aqui de algumas espécies de botões flutuantes. Esses botões, eles são manipuláveis conforme a cor do gráfico. E eu consigo então inseri-los quantos eu quiser e também reduzi-los quantos eu quiser. Nesse caso, vamos trabalhar com esses 4 que a gente tem aqui e vamos entender o conceito dele. O que é o conceito? Quando a gente seleciona um deles, a gente tem a opção o quê? De pintar essa cor apenas desse canto. Por exemplo, esse aqui é a parte de baixo. Ó. Conforme o movimento, o gráfico vai ou subindo ou vai descendo. Então, essa parte, como é a parte branca, a parte que seria invisível do gráfico, eu não mexo. Mas, a partir do segundo nível, eu já posso ir manipulando. Então, vamos fazer aqui um detalhe aqui nesse verde, que eu tenho alguma paleta de cores aqui do menor para o maior. Então, o que eu faço? No menor, eu vou selecionar o primeiro verde. Para o segundo, eu vou selecionar aqui o terceiro verde. E no último, eu vou selecionar a última cor do verde. Vejam que, conforme eu fui mexendo, eu consigo pintar individualmente cada campo desses para fazer um efeito degradê. Eu particularmente gosto, quando eu vou fazer um degradê, utilizar apenas 2, não precisa fazer um degradê tão grande assim. Então, como é que eu reduzo? Aqui nas marcas de gradiente eu tenho um sinal de mais e um sinal de menos, onde o que o sinal de mais faz? Ele insere novas camadas e o sinal de menos ele reduz as camadas que estão selecionadas por mim. Então eu vou selecionar essa última e vou deixar aqui 2 camadas. E nessa minha segunda camada, eu vou deixar ela movimentada mais ou menos aqui no centro do meu gradiente. E vou utilizar aqui uma cor mais neutra. Utilizar um verde água, por exemplo. Vamos ver como que vai ficar com esse verde água. Olha só, ele já me deu um aspecto mais profissional, mas ainda não ficou o ideal, porque parece que ele não está transparente de baixo para cima, certo? Eu vou aqui demonstrar um exemplo de como ele pode ficar mais flutuante, que seria o quê? Apagando o eixo horizontal e também apagando as linhas de grade do gráfico, ou seja, eu vou botar aqui no formatar, eu vou deixar ele sem preenchimento e sem contorno, deixando ele assim flutuante sobre a planilha. Ó. Veja, conforme eu movimento ele vai flutuando por cima das informações. E a partir de agora eu vou voltar no meu gradiente e vou aqui utilizar o branco, vou subi-lo ele um pouco. Ó. Vamos movimentar assim, e também eu tenho a opção aqui de transparência, e nesse caso é bem interessante, para mim dá um aspecto, aqui seria o acabamento do gráfico, né? Então a gente pode movimentar o brilho, pode movimentar a transparência individualmente. Para esse caso então, o nosso gráfico acabou ficando com um visual assim de web mesmo, não gráficos de planilha, ele fica com um aspecto um pouco bem mais moderno e ele representa visualmente assim, com o preenchimento gradiente, que seria em formato de degradê. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima.